Devagar com o pico de ansiedade em relação ao Datafolha deste fim de março. Não é muito o que parece não, tá? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Código Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Código Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e, sendo membro, você ajuda a manter no ar mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo é seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Código Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 28 de março, são agora 3h30 da tarde, e saiu a última pesquisa Datafolha, que tem sido soltada aos poucos, né? Saiu no dia 7, e dados têm saído aí, e tem chamado a atenção de forma equivocada sobre a avaliação do governo. Os mais alarmistas estão em choque com a avaliação do governo Lula, né? Achando que está tudo ruim, está tudo errado, a culpa é da comunicação. Mas não é bem assim não, tá? O próprio Datafolha, o próprio levantamento Datafolha, traz dados que não são para causar alarmismo, picos de ansiedade. Nada disso. E é sempre bom a gente comparar as pesquisas de avaliação com outras pesquisas. Com outras pesquisas, não de institutos diferentes, mas, perdão, com outros levantamentos, com outros dados. Mas vamos lá. A variação de avaliação do Lula 3, ela está dentro da margem de erro, como vocês podem ver na tela, dentro da última série histórica desse Lula 3, a primeira foi feita com 3 meses de governo, depois com 5 meses de governo, com 8 meses de governo, 1 ano de governo e 1 ano e 3 meses. A variação de bom e ótimo foi de 38 a 35. Não tem nada demais aí. Se você pegar a avaliação de regular, saiu de 30 para 30, na verdade. 30, 33, 30, 30, 30. Se mantém estável. A avaliação de ruim e péssimo é que saiu de 29 para 33. Então, o que a gente teve aqui, grosso modo, foi uma troca de bom e ótimo por ruim e péssimo. Mas está tudo dentro de uma margem civilizada, de um controle ali. E os dados as pesquisas, link para você baixar todos os dados que eu estou usando nesse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, estarão no comentário fixado, ok? A gente também tem um outro dado que é importante a gente entender, que segundo o Datafolha, que aponta para essa coisa da avaliação, né, que 56% dos entrevistados dizem que a sua vida permaneceu igual após a eleição do Lula. Para 25 melhorou, para 20 piorou. Se a gente for cruzar com outra informação, inclusive do próprio Datafolha, que mostra uma rigidez do voto. Veja, 90% dos eleitores de Lula dizem que não se arrependeram do seu voto. Na média, né? Tem aqui 91, 90, 92. Quando vai para o Bolsonaro é a mesma média, 93, 91, 88. Então, os eleitores tendem a avaliar, inclusive de acordo com o seu voto, essa questão. Mas por que, então, que não tem essa agonia toda com essa votação do Lula? Porque essa avaliação do Lula 3, ela só é mais baixa, comparando períodos parecidos que o Datafolha fez com outros governos, com outros presidentes da República, ela só é menor, e mesmo assim não tão menor assim, salvo 2 casos, né, do que os 2 primeiros governos Lula, o primeiro ano e 3 meses do Lula 1, o primeiro ano e 3 meses do Lula 2, o primeiro ano e 3 meses da Dilma, do Dilma 1, e o FHC 1. Se a gente for comparar, por exemplo, o primeiro governo FHC, com um ano, ele tinha 41% de boi ótimo, o Lula está com 35%.
No Lula 1, nesse mesmo período de tempo, o Lula tinha 38% de bom e ótimo. Já o Lula 2 já tinha 55% de bom e ótimo nesse ano de 3 meses. A Dilma 1, ela chegou a ter 64% de bom e ótimo com o ano de 3 meses. Mas se comparar com todos os outros, o Lula vence. Inclusive no Bolsonaro, com o Bolsonaro no primeiro ano, 3 meses de Bolsonaro. Claro, é uma diferença de 2 pontos percentuais, mas à frente. No regular, 4 pontos de diferença, e no ruim e péssimo, 5 pontos a menos. Então não tem nada demais nessa avaliação do governo Lula. E aí muita gente falando que o problema é comunicação, e não é muito por aí, não. Segundo dados do levantamento inflacionário entre 2019 e até agosto de 2023, é sempre bom a gente lembrar, aqui que eu estou passando na tela para vocês, a gente tem a inflação de alimentos muito alta. Né? A gente tem, por exemplo, tubérculos, raízes e legumes com um acumulado de 115% de inflação. Se a gente for pegar todos aqui os alimentos aqui, e aqui o dado acumulado está ignorando o primeiro semestre de 2023, ou os primeiros 8 meses de 2023, melhor dizendo, a gente tem todos com saldo muito alto, muito positivo. Né? A gente tem da alimentação do domicílio 44,8% a mais, a gente tem cereais e leguminosas e oleaginosas de 50,6% a mais, farinhas 47, né? Tubérculos, como já falei, 115, açúcares derivados 45, frutas 60%, carnes 30%, pescados 13%, carnes e peixes industrializados 32%, aves e ovos 52%. Então, esses dados nos mostram que a gente tem que ter a preocupação real com a inflação de alimentos. Por mais que a renda do trabalhador tenha subido na casa dos 12%, e isso tenha tirado 20 milhões de brasileiros e brasileiras de situação de insegurança alimentar, e isso é um feito fantástico, em 1 ano e 3 meses, ou em 1 ano, o Lula 3, o governo Lula, o presidente Lula, tirou 20 milhões da situação de insegurança alimentar. Esse aumento de renda de 11% não cobre a inflação de alimentos. Não cobre, na verdade, não cobre nenhum dos itens que constam nesse relatório do Banco Central. Tá? Não é invencionice, não foi tirado da USP, não foi tirado de lugar nenhum. São dados oficiais. Então, a renda melhorou a vida das pessoas, mas continua ainda aquela sensação de igualdade, que é por isso que a pesquisa aponta lá. Porque as pessoas não estão colocando necessariamente aumentando a quantidade de alimentos no seu carrinho de supermercado, na sua sacola no supermercado. Elas aumentaram pouco ali, mas não aumentou o suficiente, porque não compensou a inflação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o problema central não é a comunicação. A comunicação do governo pode ter problemas? Pode, mas dizer que a comunicação é muito raso. O outro dado que a gente tem que está influenciando a avaliação do governo é a questão da segurança pública, que é uma responsabilidade dos estados e não da União. Mas acaba contaminando a avaliação como um todo. E aí, na minha avaliação, há uma armadilha aí para o governo Lula. Há o debate de que a União, o governo federal, federaliza a questão da segurança pública. E isso pode ser uma armadilha, porque você vai federalizar situações que são regidas pelos governadores. E uma mudança de comando nesse sentido não se dá da noite para o dia. Então é preciso ter cuidado com o que vai fazer, mas não tem para onde fugir. O governo federal vai ter que entrar nessa coisa da segurança pública de verdade. Só não pode, na minha avaliação, trazer para si uma responsabilidade que não é sua. Na verdade, tem que achar uma forma de ajudar os governadores, articulação com os estados, etc., para fazer com que ações efetivas de segurança pública funcionem. Dito isso, aí nessa avaliação do governo, a Datafolha também apresentou um dado interessante e que a gente não deve considerar assim essas coisas todas não também. Fez uma escala de posicionamento político o Datafolha, em que ele pergunta o seguinte, numa escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 é petista, em qual número você se encaixa? 41% se colocaram entre 4 e 5, como petistas. 31% citaram o e 2 como bolsonaristas. E o 3 dizendo que não era nenhum dos dois. E esse deu 21%.
Claro, quando fala petista, falamos esquerda. Quando fala bolsonaristas, falamos direita ali. Porque é, é assim que a imprensa trata os espectros políticos ideológicos. Até para falsear uma polarização no sentido mais ideológico, porque no Brasil não existe extrema esquerda. As forças de esquerda brasileira, elas disputam eleições e elas não querem acabar, não se propõem a acabar, não estão mobilizando as pessoas para acabar com as instituições, para prender as pessoas que ocupam essas instituições, ao contrário da extrema-direita. A extrema-direita tem uma proposta de ruptura. E isso, inclusive, ajuda a mobilizá-los, enfim, mas esse não é o tema do vídeo aqui. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nesse grau de acirramento eleitoral que a gente tem entre um espectro político-ideológico capitaneado pelo PT e o outro capitaneado pelo que a gente chama de bolsonarismo, temos uma tendência maior de pessoas a votarem com o espectro à esquerda. É algo gigantesco, gritante, que dá uma diferença? Não. É difícil você dizer o que é, como as pessoas se enxergam como direita e esquerda. Se a gente for destrinchar diversos temas aqui, muitos desses que se disseram mais petistas terão posições parecidas com a direita. E a recíproca é verdadeira, principalmente na pauta de costumes. Então é preciso ter cuidado com isso. Mas serve para ilustrar a questão da referência, né? 41% das pessoas se entendem mais como petistas, ou seja, são pessoas que estão preocupadas com o aumento da renda, aumento do salário, qualidade de emprego, geração de emprego, qualidade de moradia, acesso à educação, enfim, políticas públicas que melhorem a vida das pessoas mais pobres. É isso que está colocado aqui. Mas, ao mesmo tempo, como eu já mostrei, a gente tem a questão da rigidez do voto. E é isso que está dado. É isso que vai ficar por um bom tempo. O que a gente tinha antes de vir o que a gente chama de bolsonarismo era o PSDB, e o PSDB cometeu uma série de erros, morreu politicamente, pode voltar? Pode, mas cometeu uma série de erros. Primeiro não aceitou a derrota para Dilma Rousseff em 2014, depois aderiu ao golpe da Dilma em 2016, depois foi ser vice do Temer e para o eleitor médio, que não acompanha o pormenor da política, era o vice da Dilma, então foi lá ser vice do Temer, que foi um governo pessimamente avaliado e foi a antessala dessa coisa odienta lá na campanha do Serra contra Dilma em 2010, de questão de negócio de guerrilheira, de falta de costume, de aborto, essa coisa toda aí. Foi antessala, perdeu espaço, perdeu terreno, perdeu uma pessoa que personificasse aquele conjunto de ideias e veio o que a gente chama de bolsonarismo. Claro que é uma explicação mais rasteira, tem a influência de Lava Jato, tem questão de jornadas, tem uma série de situações aqui. O papel dos militares também nesse jogo todo. Mas é isso que está dado segundo esse Datafolha. E tem muita gente chorando as pitangas, colocando fim em tudo, toda essa coisa toda, mas não há motivo para isso não, tá? Não há motivo para isso não. Poderia estar melhor? Poderia. Eu gostaria que estivesse melhor? Gostaria. Mas nós temos um problema objetivo. Não houve condições ainda de suprir essa demanda inflacionária que a gente tem, principalmente na inflação de alimentos. A inflação está controlada, mas não significa dizer que a gente zerou para trás, que voltou a faixa de preço voltou no período pré-golpe da Dilma, por exemplo, pré-2016 ou pré-2013. Não é isso que significa. A inflação é variação, está na constante do tempo. Ela estava mais alta, estava aqui. Aí ela caiu para cá, mas ela está positiva ainda. Ela só está andando mais baixa e mais lenta. É essa a questão. Então, o aumento da renda, o aumento do poder de compra, a questão do Bolsa Família, a questão da valorização do salário mínimo, empregos, carteira assinada, ocorrendo isso tudo, ajuda a mitigar esse acumulado inflacionário, mas não resolve o problema, não resolve a demanda e as pessoas têm pressa, elas têm essa urgência no resultado, e está correto. Né? E veja que elas já percebem, por exemplo, que a vida não piorou. 56% disse que permaneceu igual. Esse permanecer igual é muito por conta disso. Antes eu comprava, sei lá, 10 caixas de leite. Agora eu consigo comprar 11. Para mim é a mesma coisa. Né? Para o pensamento médio. Então isso conta muito aqui. Devagar com a dor, vamos ter calma, vamos ter paciência. No limite, no limite, no limite, no limite, a avaliação de governo que vai começar a importar
realmente, do ponto de vista eleitoral, é a avaliação já as próximas às eleições de 2026. Essas é que importam mais do ponto de vista de vitória ou derrota política. São essas que importam mais. E a gente tem as eleições municipais agora. Isso pode significar alguma indicação de voto? Pode, mas a questão local é muito maior que a nacional nas eleições municipais. Então, devagar com a dor, sem agonia, sem nada, devagarzinho, está mais lento do que a gente gostaria, enfim, para além da opção política ideológica, pragmaticamente falando, está mais lento do que a gente gostaria, mas estamos andando, estamos caminhando. Dizia o poeta, né? É caminhando que você vai ao longe.